tarde a todos. Estou aqui para ler o Evangelho. Jesus fala na sua palavra: examinem-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, dado aos homens, pelos quais devamos ser salvos. O Evangelho é as boas novas de salvação. Quero ler um trecho das Escrituras. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 5. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui no versículo de número 12: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que a ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia fala: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse em João capítulo 17 e versículo 3: a vida eterna é esta, que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo João, na sua epístola, ele disse: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Existem dois caminhos apenas: o caminho largo e o caminho estreito. A porta
larga e a porta é estreita. Agora, cada um escolhe em qual das ele vai entrar. Estamos na última geração e a Bíblia prediz que nos finais dos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O amor de muitos se esfriará, pois se multiplicar a iniquidade. E nação contra nação, reino contra reino, é falsos cristos, falsos profetas, a doença assolando os homens, a fome é grande em toda a terra, terremotos, e assim se precipicia o princípio das dores. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele pregou: salvai-vos desta geração perversa. A Bíblia fala, em João capítulo 10, e versículo 9, eu sou a porta, disse Jesus, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu: palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, porque na terra não há um bom sequer, não há ninguém que não peque. A Bíblia diz que este caminho, sendo ele Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é ele que redime o homem com Deus. A Bíblia diz, por ele nós temos paz com Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Quando esta mensagem Jesus havia pregado, uma grande multidão em volta o escutava. Ele diz: o semeador saiu a semear a semente. Ele diz: o semeador é o Filho de Deus, a semente é a palavra de Deus. Está escrito no profeta Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vai a este povo e pregues as palavras que eu colocar em tua boca. De tudo quanto ouvistes, falai.
Jesus falou, antes de subir para o céu, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 32, fala, e nós somos suas testemunhas, e o Espírito Santo que foi dado àqueles que obedecem a Deus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A candeia do corpo são os olhos. Foi o que Jesus ensinou a eles. Jesus ensinou a eles que eles seriam perseguidos, como ele foi. Eles seriam odiados, como Jesus foi. Jesus ensinou aos seus discípulos que eles não eram do mundo, mas foram resgatados do mundo. Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, olhai para os céus e exultai, porque está próximo a vossa redenção. Alegrai-vos, por vosso nome está escrito nos céus. A semente é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que os mundos existem. Pela palavra de Deus, Ele sustenta todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele se assenta de glória, de honra e de majestade. Os céus é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Cetro de equidade é o centro do teu reino, do seu trono. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu no princípio estava com ele, e todas as coisas foram feitas por causa dele. Em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas existem por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida ilumina todo homem que veio ao mundo. No princípio era o Verbo, mas o Verbo encarnou. A palavra que estava junto do Pai foi manifestada a todo homem. Jesus Cristo disse, e ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança de nosso Deus. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para os doentes. Ele veio abrir a vista dos cegos. Ele veio restaurar o povo contrito que estava oprimido.
pelo diabo, pela religião, pelos homens. Porque Paulo diz na carta de Romanos e na carta aos Gálatas: Cristo Jesus nos libertou e assim ele pregava, mas a sua palavra não entrava no coração dos religiosos. A sua palavra não era aceita naqueles corações duros, homens de duplo ânimo, de dura serviço, altivos de coração, que Isaías declarou, ouviram pesadamente, mas não quiseram concordar e nem aceitar a palavra de Deus. E na beira do caminho, uma parte da semente, ela é semeada. Jesus dá o significado. Muita gente ouve a palavra de Deus, mesmo na pressa da vida, passando para lá, passando para cá, mas está ouvindo a palavra da vida eterna, mesmo andando ocupadas com seus afazeres cotidianos, mas a trombeta de Deus está tocando e tinindo nos seus ouvidos. O apóstolo Paulo disse na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 2: pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, cumpre o teu ministério, faze a obra de um evangelista, pregue a palavra. Jesus não mandou fazer campanha, Jesus não mandou usar das coisas deste mundo para atrair alguém a Ele, porque diz em João capítulo 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde você vai encontrar a verdade? No centro de Macumba? Aonde você vai encontrá-la? Lá no Planalto de Brasília? É onde? É lá em Tóquio? Lá na Inglaterra? Onde você vai encontrar a palavra? A verdade? É no esporte? Na cultura? Na política? Nas religiões? Jesus disse em João capítulo 14: eu sou a verdade. Ele também falou: se disserem que o Cristo está lá, não vades. Se disserem que está ali, não deis crédito, porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós. O verdadeiro, porque o falso está na cruz da Igreja Apostólica Romana. Catolicismo está no crucifixo pendurado no pescoço do homem, no retrovisor do carro, na placa e na estante. Está nos desenhos,
dos tatuadores que tatua o peito, o braço, o pescoço. E a pessoa entende que isso é bênção de Deus, porque tem um símbolo que ele acredita ser símbolo de bênção. Isso é abominação, isso é maldição. O verdadeiro Cristo é você examinando a palavra de Deus e você o achará. Ele não tem beleza, ele não tem formosura, foi homem de dores, foi experimentado nos sofrimentos, mas quando estava na terra, ele pregou para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus falou para os ricos e falou para os pobres. A mensagem concernente do reino de Deus. Para isto ele veio ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Sabe qual é o Jesus que o mundo acredita? É o Jesus de Roma. Cabelo loiro, pele clara, olhos azuis. É o Jesus que Hollywood inventou. É o Jesus das religiões, que fala bonito, agradavelmente, mas o Jesus da Bíblia, o discurso dele foi tão duro que uma multidão de discípulos deixou ele falando sozinho, virou as costas para ele e foi embora. A palavra de Jesus foi tão verdadeira com o jovem rico, que o jovem rico abaixou a cabeça, virou as costas e deixou Jesus falando sozinho. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do catolicismo. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do Edir Macedo. O Jesus das Escrituras, ele é a fiel palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse, ele se chama fiel e verdadeiro. Os seus pés semelhante ao latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, seu cabelo branco como a lã, a sua vestimenta salpicada de sangue. Na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante desse Senhor Jesus, a Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e terão que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esta semente que caiu à beira do caminho, muita gente na expectativa de ouvir o Nazareno, o profeta da Galileia, pregar. Mas Jesus fala: a semente que caiu à beira do caminho, o diabo vem e traga daquela pessoa, para que ela não se salve, crendo na palavra de Deus. Ela pensa que vai ser salva porque faz obra de caridade. Ela pensa que ela é melhor do que Deus. Ela pensa que o dinheiro dela vai salvar ela. Ela pensa que a religião dela, meu tigre, vai salvar ela. Ela pensa que o que ela faz
aqui nesta terra é suficiente para ela ser salva. A Bíblia diz no profeta Isaías que as obras de justiça do homem são como trapo de imundícia para com Deus. Não há um justo sequer, não há um que não peque e que não falhe. Todos pecaram, inclusive Maria, inclusive eu. Todos pecaram, só Jesus que não. Jesus não pecou, ele se fez semelhante ao pecado, mas sem pecado, ele condenou o pecado no pecado. Porque o primeiro Adão, formado, alma vivente, pecou. Mas o segundo Adão, feito Espírito, não pecou. Pela desobediência de um homem, muitos foram levados à condenação. Mas pela obediência de um, muitos serão justificados. É pela fé no Filho de Deus. Você pode ter fé na Aparecida, na Lourdes, na Conceição, no Expedito, no Barnabé, no São Francisco, no Lula, no Bolsonaro. Você pode ter fé na religião que você frequenta. Você pode ser o homem cheio de fé, que ganha jogos, que faz isso, faz aquilo e dá certo. Mas se a sua fé não for na palavra de Deus, a tua fé é nada. Ela está te enganando. Porque a fé que vem de Deus é um dom. Nem todos a têm. Então significa que nem todo mundo tem fé. A fé que, segundo diz esta palavra, a fé salvífica, que salva o homem do inferno e que faz que ele vença o mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. É o diabo que é o Deus deste século. Ou você pensa que Jesus está lá na letra do funk? Ou você está imaginando que Jesus está pulando festa junina, quermesse, está indo para rolê? Jesus não compactua com essas obras. Jesus não está nesse pensamento medíocre que o homem tem por pensar que Deus o aceita como ele está. Se purifique. A Bíblia diz na Epístola de Tiago: limpai as mãos, pecadores, senti as vossas misérias. O salmista Davi diz: quem subirá o monte santo de Deus? Os que têm as mãos limpas e um coração puro. Mas as mãos dessa geração está contaminada com sangue inocente. É pai matando filho, filho matando pai, nora contra sogra, é traficante matando traficante, é polícia matando polícia, é irmão matando irmão, por causa de pipoca, por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de herança. A mulher larga o marido para ficar com outro que tem mais dinheiro, e assim vice-versa. Desleais uns com o outro. Jesus falou em Mateus capítulo 24 que haveria traidores, trair-se-ão uns aos outros. Por causa de quê? Se tudo que o homem ele valoriza para com Deus
não tem valor, porque o homem estima mais as coisas pertencentes a esta vida do que a pérola preciosa, conhecida como a palavra de Deus. E o diabo traga aquela semente, e a pessoa incapaz de ser salva, mas ela acredita que tem Deus no coração, e o diabo já arrancou aquela palavra. Ela volta para o mundo das drogas, volta para o mundo da bebedice, volta para a prostituição, mas pensa que tem Deus no coração. É enganada pelo coração, é enganada pelo diabo, é enganada, porque não exercita, não lê, não medita na palavra de Deus. É videogame pra lá, é videogame pra cá, é WhatsApp pra lá, é TikTok e não sei o que mais nas redes sociais que inventou aí. Tanta porcaria pra fazer o povo ficar paralisado, vendo mulher pelada, seminua, porque a mulher perdeu o pudor, perdeu a modéstia com Deus. Mas você vai prestar conta com Deus, sua adúltera, fornicadora, você que está seduzindo os outros, casados, e levando eles ao pecar. Mas você também, outro, é sem vergonha. Por que você não fica firme? O apóstolo Pedro fala, tendo os olhos cheios de adultério e exercitados na avareza, mas o fim é a perdição, condenação, porque não tem purgatório. O Papa está mentindo para você. O Padre Marcelo Rossi mentiu para você. Depois que você for para o inferno, aí você vai descobrir que este pregador estava falando para você a verdade, mas você não acreditou. Como não acreditar em Jesus? Foi acreditar em Caifás, foi acreditar em Anás, em Pilatos, em Herodes, aquela corja de homens que eram poderosos da época, tinha poder aquisitivo, tinha poder financeiro, tinha poder do conhecimento da Torá, mas não entrava no reino de Deus, não ensinava conforme Deus lhes havia ordenado, porque eles encobriam a verdade. É como hoje, a ganância desses falsos pastores. Dá X para Deus, Deus te dá Y. Faz campanha, faz voto com Deus, deixa aqui no altar o teu carro, a tua casa, a chave, a tua carteira. Deixa lá, até você sair só de cueca, se eles não roubar a tua cueca, porque eles não perdoam esses lobos gananciosos que está aí estuprando as pessoas com palavras fingidas. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, e o sujeito roubando, mentindo, traficando, matando, adulterando. A outra semente, ela cai em pedras. Você já tentou plantar alguma vez alguma árvore no meio das pedras? É perca de tempo, porque não vai nascer nada. Se crescer, cresce até certa altura, depois ela é morta, porque não tem umidade. Tenta plantar lá no lajedo para você ver, não nasce nada, não vai dar fruto. Jesus comparou as pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas creem por algum tempo, elas são momentâneas, elas têm fé,
tão grande em Deus, mas quando a primeira tribulação aparece, quando a primeira perseguição vem, a primeira luta, ela foge. Ela vê que esse negócio não é para ela. O negócio dela é fumar mesmo. Beber é curtir a vida. Ser santo não é para ela. Zeca Pagodinho falou: o negócio é beber cerveja, beber cachaça, é curtir, bater tambor, cantar pagode. O negócio dele não é com Deus. O negócio com ele é com o diabo. E a pessoa, nas adversidades, nas lutas da vida, ela se sente pressionada. A pressão é tamanha que ela se esquiva. Ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita. Dois lados. Ou a esquerda ou a direita. Deus falou para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que teu caminho te vá bem. O apóstolo Pedro falou para Jesus: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? E a pessoa, ela é perseguida, atribulada. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ela deixa de olhar para Jesus para olhar para as dificuldades. Ela vê que ela não consegue, porque é fraca, não tem força. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Jesus contou uma outra parábola. Agora era o servo fazer o convite, e no meio daquelas pessoas, três tipos de classes, de homens, que ambos estavam interessados em um mesmo propósito. Felicidade, dinheiro, riqueza. Quando o servo chegou no terceiro, ele falou: eu casei, tenho que curtir a minha esposa, não dá, tenha eu como escusado. É assim muita gente, dando desculpa para Deus. Não dá agora, porque está nova demais. Não dá agora, porque está velha demais. Tem que cuidar dos bens, da conta bancária. Tem que cuidar da esposa, dos filhos. E Deus deixa para depois. Evangelho, quem sabe um dia. Arrependimento? Pra quê? Ela julga ser uma pessoa boa, não mata, não rouba. Ela ajuda todo mundo. E ouvindo a palavra, crê por um tempo, mas é temporal. Está em cima do muro. Ela não sabe se quer Deus de verdade, ou se ainda quer amar o futebol, o funk, o cinema. Ela quer curtir a vida, mas está dividida em dois pensamentos. Não quer descer do muro,
Mas quando Jesus voltar, o muro vai cair. Você vai cair em queda, com cara no chão, com muro e tudo. Você que está aí cocheando em dois pensamentos. Jesus é porta estreita, o mundo é a porta espaçosa. Você pode fumar maconha, pode cheirar cocaína, beber cachaça todo dia, o tanto que você conseguir. Na porta que o mundo te dá para você passar. Você pode roubar, matar, adulterar, fornicar, beber. Você pode fazer o que gosta, mas no céu você não entra. Você pode beber todas. Você pode ser o garanhão, pegador de todas, na porta larga. Porque na estreita a conversa muda. Jesus fala: renuncie-se a si mesmo. Ou você decide logo, ou depois é tarde demais. A pessoa pensa que é evangelho. É isso aí que o Edir Macedo está falando. Prosperidade. Evangelho não é isso. Ela pensa que evangelho é comprar estátua e já está tudo resolvido. É fazer missa, é rezar para Ave Maria. Ela pensa que evangelho é isso. Evangelho não é nada disso. Isso aí é engano. E faz com que muitos pequem contra Deus, contra a palavra de Deus. Porque a pessoa tem Bíblia em casa, mas não abre para ler, não abre para examinar. Ela come gato por lebre. E ela pensa que o líder religioso dela está falando para ela a verdade. Quando o apóstolo Paulo entrou na cidade de Atenas, a cidade era entregue à idolatria. Paulo pregou a ressurreição. Quando Paulo, diante dos discípulos de Bereia, eles, ouvindo Paulo pregar, examinava das Escrituras para ver se realmente o que Paulo falava tinha base. Procura na Bíblia, reza Ave Maria, você não vai encontrar. Procura na Bíblia, missa de sétimo dia, você não encontra. Agora no dogma dos papas, da Igreja Católica, você encontra isto e mais um punhado de mentira. Maria não ascendeu aos céus, não foi virgem para o céu. Está mentira de Roma, está mentira dos papas. A outra semente caiu entre os espinhos. E a Bíblia fala que crescendo os espinhos a sufocaram. Sufocou. Sabe o que sufocou? Os espinhos representam os cuidados desta vida. É o povo que Deus procura, que adora o Senhor de verdade. Ele pega pelo amor de Deus, a Cristo, serve a Jesus com convicção que Jesus é o caminho e a salvação. Eu acho que Os espinhos, os cuidados desta vida, as riquezas, as ambições. A pessoa, ela ouvindo a palavra de Deus, ela crê. Mas aqui Jesus fala, no versículo de número 14, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. O coração dividido
É os bens ou é a palavra? Ela imagina como aquele jovem rico que pensou que guardava os mandamentos de Deus, mas só escolheu as partes boas. Mas quando ouviu a verdade, ele se entristeceu. Jesus falou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Toma cuidado com o evangelho da prosperidade. Toma cuidado com esse negócio aí. Dá tanto para Deus, Deus te dará em dobro. Toma cuidado, porque o evangelho é o poder do Deus do céu. Jesus falou em Lucas capítulo 12, certo homem que tinha muitos celeiros. Jesus fala que era um rico insensato, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, visto que a minha vinha cresce? Então pensou consigo mesmo: eu vou destruir estes celeiros e vou edificar outros maiores para suportar todos os meus bens, todos os meus ganhos. E então vou dizer para a minha alma: come, bebe e folga, porque tem muitos bens para muitos anos. Ele pensou que o pé de meia estava faltando um par, o outro pé ele queria completo. O negócio é a ambição. A ambição é o que a pessoa não se contenta com o que tem. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, ele disse: nada trouxemos para esta vida, e manifesto é que nada levaremos dela. Mas se tiver o que comer, o que cobrir, e o que vestir, esteja com isto contente. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Do pó veio, ao pó voltará. Quando Maradona morreu, lá na Argentina, o país decretou luto por alguns dias em memória da morte do Deus do futebol, Maradona. E ele era rico, a fortuna dele, muita riqueza. Jesus falou: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Ou o que o homem dará em resgate da sua alma? Maradona foi enterrado. Ele não levou roupa, não levou dinheiro, não levou a fama, mas no seu caixão colocou a bandeira da Argentina e a bandeira do Boca Juniors, clube que ele defendeu em vida, e outros que ele passou, aonde fez sucesso na carreira pregressa. Mas escândalos é o que não faltou no currículo de Maradona. Aquele blasfemo, filho do diabo, que gozou do bem desta vida, que fez tudo o que quis, tudo o que gostava.
versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? O rei Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, ele diz: a única certeza dos viventes é a morte. Mas a morte é apenas o começo de uma longa eternidade pela frente, com Deus ou sem Deus. Em Apocalipse está escrito, no capítulo 20 e no versículo 15, que todo aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado nas trevas, no lago de fogo. A estrela do pop rock, Michael Jackson, era outro ídolo, agora da música, conhecido em Hollywood. Era uma celebridade, um homem influente que arrastava a multidão de gente e o adorava, porque o tinha como Deus. O ídolo deles, Michael Jackson, morre. Ele tinha um parque center no quintal da casa. Cheio do dinheiro, podre de rico, que mudou até a fisionomia. Era negro, ficou branco, porque o dinheiro, diz o rei Salomão, a tudo responde. O dinheiro te dá muitas vantagens, faz você viajar a qualquer hora, qualquer dia. Deu na telha, quer viajar, e viaja. Quer comprar isso? Compra. Quer ter aquilo? Tem. É o dinheiro. O rei Pelé, ídolo do Santos Futebol Clube, ídolo de uma garotada de idólatra, porque os pais, ao invés de ensinar a verdade, fica lá levando para estádio assistir jogador, e a criança cresce com o sonho de querer ser jogador. Outras crescem com o sonho de querer ser MC, sertanejo, locutor, ator, atriz e por aí em diante. Por que não quer imitar aos apóstolos? Porque os apóstolos não tinham riqueza, não tinha fama. Eles sofreram por levar a preciosa semente. E ele morreu. E Bolsonaro, na época que era ainda presidente, decretou luto nacional. 3 dias. É o que o mundo faz quando seus ídolos morrem. Eles são riquíssimos, têm tudo que lhe aprova. Mas o que adianta? Porque aqui Jesus fala, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não tem perfeição nenhuma. Os espinhos sufocam ela. Ela fica
incapaz de dar fruto para Deus. E ela anda preocupada com os afazeres. Ela fica preocupada em ganhar na Mega Sena para ver se a vida muda. Ela todo dia joga em toda sorte de jogos que se tem em toda a cidade. Fica aí esperançosa que vai ficar milionária. Os que querem ser ricos caem lá em tentação, em muita cobiça que submerge os homens na ruína e perdição eterna. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ajunteis tesouro nos céus. Em Atos capítulo 3, Pedro fala para o coxo: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vai lá pedir para Edir Macedo o dinheiro, para você ver o que ele vai falar. Vai pedir para o Papa, e você vai ouvir a resposta. Agora Jesus, ele disse: se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. E a pessoa é sufocada com os espinhos da vida. Paulo escreveu em Romanos: acomodai-vos nas coisas simples, não ambicioneis coisas grandes, porque o Evangelho de Cristo é simplicidade de Cristo. A avareza vai deixar muita gente de fora do céu. Jesus falou que os fariseus eram avarentos, porque eles amavam o mamão. Eles não queriam perder o cargo, não queriam perder a posição. Jesus falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é pecado você trabalhar e ganhar o seu dinheiro para manter o seu sustento. Pecado é você amar o dinheiro. Pecado é você adorar o dinheiro. Os ricos têm medo de ficar pobre. E o pobre está querendo ficar rico. Para quê? Sendo que tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz: vale mais o bocado de pão que tem um pobre do que as muitas riquezas que tem um rico. Melhor você adquirir sabedoria e conhecimento do que prata, do que ouro. Melhor você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, do que você ser podre de rico nesta terra, mas é pobre para com Deus, miserável. Jesus falou aqui em Lucas 16, o rico estava queimando no fogo do inferno, porque quando estava vivo, não teve misericórdia do pobre, amou o dinheiro, curtiu a vida
e ostentou do jeito que quis. Aproveitou o bastante até os últimos momentos da vida. Mas Jesus falou: morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro molhar na ponta do seu dedo um pouco de água, e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado por esta chama. Você se esqueceu que você tinha tudo? Você tinha tudo, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. Lá no inferno não tem cerveja, lá no inferno não tem teatro, não tem cinema, não tem funk, não tem rock. Lá no inferno não tem futebol. Lá no inferno não vai ter festa junina. Lá não vai ter quermesse. Lá não vai ter show de rock. Lá no inferno, a realidade é a que Jesus falou: é fogo, é bicho que não morre, é choro e pranto, ranger de dentes. Tome cuidado, porque se teu coração está te enganando, você encontra a libertação na palavra de Deus, pela qual, se creres, verás a glória de Deus. E a outra semente caiu em boa terra. Esses são os que dão frutos a 100 por 1. No Evangelho de Mateus, Jesus fala a 30, a 60 e a 100. Então, caiu em boa terra. Este solo que é o seu coração, aonde esta semente está sendo plantada. Você que ouviu a mensagem de Cristo, guarde bem na tábua do teu coração, porque o diabo, ele está te atraindo com as coisas aparentes. Foi ele que ofereceu no momento os reinos deste mundo e a glória dele para Jesus, mas Jesus não quis, Jesus não aceitou, porque é no momento que o pecado te dá prazer, te faz viver bem, momentaneamente, tudo vai bem, você está ganhando dinheiro, prosperando, a empresa está crescendo, está tendo carro para andar, casa boa para morar, alimenta bem todo dia, mas tudo é momentâneo. O diabo dá, e ele também pede conta. Ele quer em troca adoração. Se você adorar o diabo, Deus te matará, porque este evangelho é para vivificar e para matar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Creia em Jesus Cristo, pois só Ele pode te salvar, só Ele te salva. É por Ele que o homem se chega a Deus. Creia enquanto você está respirando. Creia enquanto você está aqui na terra. Isaías falou
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Credes no Evangelho. Esta é a mensagem. Jesus está voltando. Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Conserte a tua vida com Deus depressa, porque a qualquer momento Jesus volta buscar o seu povo especial, zeloso de boas obras, a sua igreja, os seus servos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Aqui é a Praça do Piraporinha, Zona Sul de São Paulo.